Graça e paz a todos. Hoje eu quero meditar com você sobre o seguinte tema: verdade ocultada, para nada tem valor. Na realidade, passamos o ano todo meditando sobre aspectos da verdade. Porém, cada vez mais temos percebido que determinadas verdades precisam ser ditas de maneira direta, pois nem todos são capazes de entendê-las por princípio. Com base no livro de Atos, capítulo 4, verso 18 a 20, que diz assim: chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A que referia esse texto, Pedro e João, cheio de autoridade, destemido dos poderes políticos e religiosos dos dominadores do seu tempo, prega a verdade com toda franqueza, a ponto de incomodar os sacerdotes, capitães do templo e os saduceus. Os levaram preso, porém concluíram que de nada havia para acusá-los e manterem-nos na prisão. Os soltaram sob a ameaça de que, se não parassem de pregar, segundo o verso 21, iriam ser presos novamente e castigados. Antes de desenvolver a reflexão bíblica, eu quero passar alguns dados numéricos registrados nessa última eleição. Abstenção de votos, 32 milhões, equivalente a 20,9% dos eleitores. Nulos e brancos, 5,4 milhões, equivalente a 4,4% dos eleitores. Quero lembrar também de algumas menções que fiz ao longo desse ano que se passou nas reflexões. Uma das primeiras, por exemplo, devemos orar como se tudo dependesse só de Deus e trabalhar como se tudo dependesse somente de nós, frase atribuída a Inácio de Loyola ou a Agostinho. Falamos também sobre os covardes não herdarão o reino de Deus na história de Gideão, com um exemplo da omissão e do fim triste da história de Eli, da sua família e do seu ministério. Falamos sobre a parábola de Jotão, segundo Juízes, capítulo 9, quando as árvores frutíferas não quiseram governar e a espinheira aceitou governar, claro, à sua maneira. E hoje, qual é a relação desse texto lido com a verdade e a realidade de nossos dias? Uma das principais regras para se interpretar biblicamente é entender o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Aliás, foi o que Pedro acabara de fazer no livro de Atos logo após o Pentecoste. Ainda que o Pentecoste fosse o cumprimento já predito há muito tempo pelo profeta Amós, era preciso ser interpretado, como vimos nas narrativas de Atos. E ao seu final, os ouvintes disseram: o que faremos? Aí vem a aplicação do sermão de Pedro: arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, esse texto em que li, no capítulo 4 de Atos, deve ser feito a mesma coisa para os nossos dias. O que está em jogo? O que o mundo e seus líderes não querem ouvir? A verdade. Essa verdade tem sido perseguida em forma de princípios morais, de justiça e do direito lesado. Mas o evangelho da nossa igreja não vê assim, não vê isso. É como se houvesse duas verdades, uma verdade para dentro da igreja e outra para fora. Então, o que está sendo pregado? Em que estamos aplicando esse evangelho para confrontar os nossos dias? A verdade tem como propósito maior confrontar a mentira, o falso, a hipocrisia, a manipulação. A verdade, sem o fim de confrontar a mentira, se tornou como o sal insípido. Para mais nada tem valor, como diz Mateus 5,14. Muitos líderes ainda não perceberam que estão pregando alienação em tempos de definição, como aqueles que cantavam e tocavam: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, enquanto o Titanic afundava. Outros líderes estão intimidados por meia dúzia de crentes que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, mas que são ameaça às suas comunidades, ou por se sentirem donos de suas comunidades. Outros são intimidados por ofertantes. Irmãos, os esquerdistas têm 3 categorias: ou são ignorantes historicamente, ou se tornam massa de manobra, ou são oportunistas. E oportunista não tem lado. Oportunistas, eles só têm aquilo que é conveniente. E líderes deixando os rumos de sua nação,
ser decidido por esse tipo de pessoa? Quem está se omitindo está pensando somente no seu bem-estar, no conforto do seu mundo e do seu universo gospel. Se perdermos essas eleições, não haverá mais liberdade religiosa, não haverá mais igreja formal, liberdade de culto, nem de expressão, nem de direito privado. Mas alguém diria, e o nosso Deus? Amados, deixe-me te dar um exemplo. Quando nossos filhos fazem algo de errado, você só ora ou você já pegou uma vara e o corrigiu? Sim. Sabe por quê? Porque fomos chamados por Deus a uma função de educar nossos filhos nos princípios de Deus. Então Deus nos deu o privilégio de escolher nossos líderes para que possamos ir e adorar o Senhor. Não era isso que o povo de Deus clamava no Egito? Deixe-nos ir adorar. E agora temos o direito e a liberdade de adorar e estamos deixando o Egito colocar um líder dos deuses pagãos sobre nós? Do que teremos direito de reclamar depois? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Se um líder ou um liderado não consegue se posicionar ou desagradar a opinião de um crente, será que esse vai enfrentar seus algozes quando chegar a espada? Por conta dessa política de agradar a todos e medo de confrontação. E muitas igrejas estão afundadas no pecado porque seus líderes ficaram reféns de pessoas ou circunstâncias. Outros são reféns até mesmo de sua própria casa, pois não têm coragem ou não têm autoridade para enfrentamentos que se fazem necessários. Lembremos, amados, aqueles discípulos que estavam intimidados e escondidos antes do Pentecoste foram os mesmos que saíram e abalaram os poderes das trevas e de Roma com o seu testemunho e com o seu enfrentamento. 2 de Timóteo 1, 7 e 8 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não envergonhemos, portanto, amados, do enfrentamento que se faz necessário em nosso tempo. Que Deus nos dê graça, sabedoria, fraternalmente em Cristo, pastorear.